Bem-vindo às Conversas a Bem. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, uma mulher forte, inteligente e visionária, com um percurso de vida repleto de experiências que tiveram um elevado impacto na sociedade portuguesa. Entre estas temos a destacar que foi Ministra da Saúde, de 1995 a 1999 e Ministra para a Igualdade, de 1999 a 2000. Temos hoje connosco, possivelmente já adivinharam, para uma conversa a bem, a doutora Maria de Belém Roseira, associada fundadora da Associação Dignitude. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui hoje connosco para esta conversa a bem. Para mim também, não é? Obrigada. Doutora Maria de Belém, eu começava por lhe perguntar, porque é quase curiosidade pessoal e se calhar também de quem nos está a ver e a ouvir, uma mulher de direito, uma mulher jurista de profissão, com uma carreira notável e exemplar, mas sempre muito ligada ao setor social. Porquê? Que ligação é esta? Como é que isto começou? Porquê que tem vindo a fazer este percurso? São as circunstâncias da vida, não é? Repare que eu frequento a universidade, ou entro na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nos anos 60. 66, foi o meu ano de caloira, como se diz em Coimbra, não é? E logo a seguir, 3 anos depois, já tinha havido a crise académica de 62, do tempo dos meus irmãos mais velhos na faculdade, e eu vivo a crise de 69, não é? E portanto, o que é que nós sentíamos... Digo por mim e por muitos estudantes, que eram os meus amigos e colegas, que numa época em que pouquíssimas pessoas tinham acesso ao ensino superior, porque muitas vezes ele significava sair de casa e, portanto, era muito caro, as famílias não aguentavam, nós sentíamos que havia imensa gente com muitos talentos que não chegava precisamente por causa da falta de rendimentos. E, portanto, nós éramos uns privilegiados e, ao beneficiarmos desse acesso, pelas nossas circunstâncias pessoais, sentíamos dentro de nós, por um lado, como é evidente, uma crítica feroz a um regime que não nos deixava ser livres nas nossas escolhas, como também a necessidade de, assim que tivéssemos a nossa licenciatura concluída, entrássemos no campo profissional, de ter uma atenção muito especial aos problemas da sociedade e, designadamente, ao investimento para a correção das desigualdades. É preciso dizer que esta é uma geração do pós-guerra, não é a minha, é uma geração do pós-guerra que não viveu o drama da Segunda Guerra Mundial, mas sofreu todo o seu impacto. Todo o seu impacto. E nós não conseguíamos estar alheios àquilo que se passava à nossa volta. Por outro lado, uma mulher numa faculdade de Direito de uma universidade que não via com bons olhos a presença de mulheres em Direito, basta ver que não havia uma única professora. Tudo homens. Tudo homens, mas ao mesmo tempo em Lisboa também havia apenas uma única professora, a professora Isabel Magalhães Colasso, e, portanto, todo o ambiente era um ambiente que, aliás, também seguiu ao Maio de 68, que foi um movimento que, de certa forma, transformou tudo aquilo que era a verdade formal para mostrar a mentira real das vivências. Portanto, há aqui toda uma conjugação de acontecimentos e de circunstâncias. Nós líamos muito, também aprofundávamos muito os conhecimentos filosóficos. Aliás, direito é muito filosofia de direito, pelo menos era a parte que me entusiasmava mais. E, portanto, há aquela necessidade da pessoa lutar pela justiça. E a justiça são muitas causas. A justiça são as causas todas da nossa vida. E, como naquela altura, para nós sermos independentes verdadeiramente, o que não se passa hoje, tínhamos de ter a nossa autonomia económica, ter os nossos próprios rendimentos, e o estágio de advocacia, que era a carreira que eu queria seguir, não era remunerado. Evidentemente que eu aproveitei uma oportunidade de qualificação dos quadros da administração pública durante a chamada Primavera Marcelista, que acabou por não ser grande primavera,
para entrar no Ministério, na altura da Previdência, das Corporações, que era ali na Praça de Londres. Isto foi em 1973 e logo a seguir, em abril de 74, aconteceu o 25 de Abril. Aconteceu o 25 de Abril e o primeiro governo provisório, estranhamente, não tinha nenhuma mulher. Portanto, nós íamos instaurar a democracia, mais uma vez. Faltavam as mulheres. Não é? Faltavam as mulheres porque só quem se dedicava especificamente à análise desse tema é que tinha a consciência da injustiça que, por um lado, isto significava e da perda de talento para a sociedade em geral, que significava não aproveitar as mulheres. E a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, que tinha sido presidente de um grupo de trabalho constituído pela primeira mulher num governo, que tinha sido nomeada pelo ainda primeiro-ministro Marcelo Caetano, que era a doutora Teresa Lobo, que era também advogada de profissão, tinha criado na sua subsecretaria de Estado, ali no Ministério das Corporações, um grupo para estudar a condição feminina, era assim que se chamava, a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, que era uma mulher com uma vivência internacional e cosmopolita muito grande, era a coordenadora e tinha como era presidente dessa comissão e tinha como vice-presidente uma diretora de serviços, que quando a engenheira Pintacilgo disse, então o primeiro governo democrático não tem uma única mulher, foi convidada para secretária de Estado da Segurança Social e precisou de constituir o gabinete. A minha diretora de serviços mandou-me a mim, porque eu trabalhava muitas horas, sem problema de horários e em stress, que é uma coisa que nem toda a gente consegue. Gosta, não é? Que consegue. Não consegue, às vezes as pessoas ficam completamente bloqueadas. E, portanto, eu estive com ela na Segurança Social e fizemos aquela transformação mais radical do 25 de Abril, que é, ao fim e ao cabo, a construção prática do ideário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, portanto, a universal dignidade e de direitos de toda a humanidade. Portanto, acabando com a distinção entre homens e mulheres, entre raças ou etnias, entre as orientações e as escolhas de cada um. E, portanto, isso foi um período muito interessante. Logo a seguir ela foi Ministra dos Assuntos Sociais, eu acompanhei-a nos Assuntos Sociais e, portanto, acabei por ficar presa a esta área, porque era uma área onde se estava a construir algo de absolutamente atrasado no país, mas também em contraciclo, porque na Europa os sistemas de proteção social tinham-se envolvido muito a seguir à Segunda Guerra Mundial, até por causa da destruição, países que estiveram diretamente e que foram flagelados pela guerra, e eles, de certa forma, estabilizaram os seus sistemas na altura do grande choque petrolífero, que foi em 1973, e nós precisamos precisamente de alargar a nossa proteção em contraciclo. E por isso é que ainda hoje temos algumas dificuldades, porque realmente foi um esforço, evidentemente, de construção enorme e de financiamento também muito grande, para uma economia que também sentiu todo o impacto da revolução e da instabilidade que esses primeiros períodos determinaram. E, portanto, isto acabou por ser algo em que eu ainda fiz advocacia durante uns tempos, depois fiz consultoria jurídica, mas eu sempre consegui trabalhar muito e muitas horas e, portanto, acabei por ficar presa porque ninguém me deixava sair. E porque, no fundo, eu acho que este lado social acaba por estar, se quisermos, não é? Está sempre ligado a qualquer outra área. Está ligado a qualquer outra atividade e, sobretudo, há uma coisa que é muito importante para alguém que sente que a sua vida tem um sentido, não é? Nós somos uma imponderabilidade absoluta, mas somos responsáveis por essa nossa também improbabilidade de existirmos, não é? E, portanto, quando nós trabalhamos nestes domínios e trabalhamos já a um nível que é um nível em que aquilo que fazemos faz diferença na vida dos outros,
chegamos a casa à noite cansados, mas pensamos o que é que eu fiz hoje? E o que nós fizemos hoje fez sentido, não é? E, portanto, isso de dar um sentido à vida é uma coisa extraordinária para quem se questiona. Há pessoas para quem isso não fará diferença nenhuma, para outras faz e para mim faz. Porque fui muito criada nisso, não é? O valor do trabalho, da disciplina e da preocupação com os mais vulneráveis. E, portanto, digamos que acabei sempre por ser atraída para este tipo de atividades e elas foram-me sucessivamente caindo no colo. Eu nunca fiz nada para ser o que quer que fosse, não é? Quase que as coisas vinham ter comigo e realmente às vezes as pessoas querem tanto, insistem tanto que não se diz que não, porque realmente é sempre possível, então as mulheres são exímias nisso, não é de encaixar mais uma coisinha. Dificuldade em dizer que não. Não é dificuldade em dizer que não, é quando achas que vale a pena, não é? Dificuldade em dizer que não quando alguém deposita tanta expectativa naquilo que nós possamos fazer, não é? Temos que dar um retorno. E é esse sentimento de retorno que leva a que as coisas acabam também por acontecer. Doutora Maria de Belém, mais tarde, portanto, ao longo, e aliás, lá está, portanto, nesta primeiro enquadramento que nos fez aqui e percebermos que realmente já quase que nasceu esta veia social. Em novembro de 2015, e que no fundo também é o que nos traz aqui estas conversas, participou na criação da Associação Dignitude, junto com mais uma série de nomes também importantes na nossa sociedade. Como é que foi queres-nos recordar como é que foi esta história, como é que isto começou, como é que foi feito o convite, o que é que foi pensado? E se imaginou que alguma vez esta Associação Dignitude tivesse hoje o impacto que tem? Pois eu ainda estava na Assembleia da República quando a professora Ana Paula Martins me pediu para ter uma conversa comigo juntamente com outras pessoas e me foi mostrar o desenho desta entidade que pretendiam criar a Associação Nacional de Farmácias em articulação com outros parceiros da Associação da Indústria Farmacêutica, fundamentalmente. Porquê? Porque não há nada como ser da área da saúde para perceber o impacto negativo do abandono da terapêutica, não é? Porque nós sabemos que grande parte dos resultados em saúde que nós hoje temos, uma parte importante, se deve também aos medicamentos, não é? E como um dos elos da cadeia da saúde, não é? E da prestação de cuidados de saúde. Se alguém, por razões económicas, não consegue comprar os medicamentos que são indispensáveis ao controle de uma doença aguda ou à melhoria do impacto de uma doença crónica que tenha, isso é muito complicado. É muito complicado porquê? Aliás, é interessante também perceber uma coisa. Há pessoas que passam pela vida distraídas e há outras pessoas que passam pela vida a aprender. E eu passei sempre pela vida a aprender. Eu lembro-me muito de uma frase que dizia o professor Daniel Serrão, que, aliás, trabalhou diretamente comigo no Ministério da Saúde, porque era o responsável pelo júri de uns prémios científicos que o Ministério atribuía, e depois presidiu ao Conselho de Reflexão sobre a Saúde. E também, durante esse tempo, foi presidente do Comitê de Bioética no Conselho da Europa. Nós, às vezes, estamos tão virados para o Atlântico que nos esquecemos de ver a dimensão internacional das pessoas que nós temos no país e cujo talento não é suficientemente reconhecido nem valorizado. Valorizam mais lá fora do que nós aqui dentro. Mas o professor Daniel Serrão dizia uma coisa que é assim, a dignidade radical do ser humano. O tempo não passou por mim, eu é que passei pelo tempo e agarrei todo. E realmente eu agarrei o meu tempo todo. Agarrei o meu tempo todo e aprendi imenso. E eu estive muitas vezes nos gabinetes da área do Ministério dos Assuntos Sociais, que existia na altura, e depois no Ministério da Saúde. E aquilo que nós sabíamos já
e com base em relatórios que primeiro foram desenvolvidos lá fora, depois começaram também a ser desenvolvidos internamente, é que as pessoas mais pobres são pessoas com muito mais probabilidade de adoecer e que quando adoecem com doença mais grave e com pior prognóstico. E tanto foi assim que quando eu estive no Ministério da Saúde, e há pouco referiu que foi até 99, Portugal tinha a presidência da União Europeia no semestre seguinte, no primeiro semestre de 2020, e um dos temas escolhidos para a presidência portuguesa na área da saúde foi precisamente as determinantes da saúde, um dossiê entregue ao professor Pereira Miguel. Realmente, sendo nós um país com uma taxa de pobreza tão elevada, e dentro da pobreza também com uma taxa elevada de privação severa, nós temos que ter a noção de que as desigualdades matam. Portanto, não é uma coisa de sumenos. Não é o não comprar o telemóvel de última geração ou viver numa casa mais modesta. É ter que escolher entre comer ou tratar-se. Ou tratar-se. Não é? Pagar as despesas essenciais e mais aquelas que aparecem pela saúde, que para esses agregados são despesas catastróficas. Aquilo que em saúde se chama as despesas catastróficas. E, portanto, isso, de certa forma, interfere com o conceito de universalidade. Quando eu tenho na Constituição da República, dizendo que o direito à proteção da saúde é universal, geral e tendencialmente gratuito, o que é um facto é que eu não tenho universalidade no acesso ao medicamento, porque há pessoas que não conseguem pagar a parte não comparticipada pelo Estado no seu preço. E, portanto, nós, sabendo isso, temos que fazer alguma coisa enquanto sociedade. É justo que alguém morra porque não consegue controlar uma hipertensão? É justo que uma criança pobre, que à partida já está diminuída nas suas capacidades, falte à escola porque não pode comprar uma bomba ou ter acesso a uma bomba ou outros comprimidos que controlem a sua asma? É justo? Isso não é até um paradoxo relativamente à sociedade, porque à medida em que eu não evito as mortes evitáveis pela toma adequada dos medicamentos, eu vou ter um impacto negativo tremendo num Serviço Nacional de Saúde que é financiado pelos impostos de todos nós. Porquê? Porque o estado de saúde das pessoas agrava-se. E, portanto, eu vou tratar, vai-me custar muito mais tratar uma coisa que podia ser tratada com menos recursos. Depois, se esse tratamento, que é um investimento que a sociedade faz naquela pessoa, não surtir efeito, porque, entretanto, o estado de saúde se agravou, temos uma enorme disfunção social. E lá vamos também à Segurança Social buscar os apoios para compensar uma pessoa em idade ativa que deixou de poder trabalhar, ficou com uma incapacidade precoce, etc., só porque não teve acesso a uma coisa muito simples, que é muito simples, aparentemente muito simples, e que, embora o preço dos medicamentos tenha baixado, a parte não comparticipada pelo Estado é uma despesa catastrófica para essas pessoas e para essas famílias. Aliás, Portugal, em todos os relatórios, e designadamente nos da Organização Mundial de Saúde, quer nos da OCDE, é um dos países que ultrapassa a linha vermelha das despesas do bolso de cada um que se pagam para ter acesso à saúde. Porque uma das características do direito universal à proteção da saúde é esse acesso universal a preços comportáveis. E a rubrica que aparece como mais influenciando a percentagem de despesas que as famílias portuguesas suportam para ter acesso à saúde é muito expressiva, portanto tem realmente um significado grande. E reparem, quando a Organização Mundial de Saúde diz a linha vermelha é a partir dos 15% desse esforço das famílias, nós em Portugal temos mais de 30%. E, portanto, está a ver, é um dos países mais pobres da Europa, com uma média salarial das mais baixas da Europa, com uma taxa de pobreza que é de cerca de 40% da sociedade portuguesa antes das transferências sociais,
depois das transferências sociais ainda é cerca de 20%, e portanto 2 milhões de pessoas, e dentro desses milhões de pessoas cerca de, à volta de 17%, 20% também estão em privação material severa, e portanto está a ver que é uma situação social muito complicada e que nos afeta-nos na produtividade na economia, porque as pessoas metem baixa por episódios que seriam controláveis de uma maneira muito básica, muito simples, muito imediata. Vamos comprometer o futuro das crianças que não conseguem ir à escola por coisas que não as impediriam de ir, atrasando o seu processo de capacitação e, portanto, interferindo no elevador social, que deve ser uma das preocupações maiores nas sociedades democráticas. E depois ainda temos as pessoas mais velhas que no fim da sua vida, e porque também não tiveram acesso nem a remunerações, nem a condições de trabalho adequadas, nem a proteção social adequada, porque não fizeram os descontos que deviam ter feito, se as coisas tivessem nascido mais cedo e num ambiente mais propício, a não viverem em dignidade porque têm que andar a pedir para ter acesso a coisas de que necessitam. Porquê? Porque com tudo isto, não é? Nós melhoramos muito nos indicadores de saúde com o investimento que o Serviço Nacional de Saúde fez, mas depois onde é que nós vamos apanhar o tal lastro da falta de capacitação, da falta de rendimentos, da falta de condições de vida adequadas? Onde é que vamos apanhar isso? Na vida com saúde a partir dos 65 anos. E, portanto, nós no índice da mortalidade infantil, da mortalidade materna, equiparamos-nos com os países nórdicos. Mas depois, quando chegamos aos 65 anos, nós temos uma esperança de vida saudável na volta de uns 7, 8, 9 anos, e os nórdicos têm praticamente 20. Ora bem, nós precisamos de chegar ao nível de qualidade dos países nórdicos, não é? Em termos de qualidade de vida com saúde. Como diz a Organização Mundial de Saúde há muitos anos, nós não precisamos de acrescentar mais anos à vida, não é? Precisamos sempre com saúde. Precisamos de acrescentar mais vida aos anos, mais vida com saúde, em que nós sejamos ativos, cidadãos ativos, não dependentes. Porquê? Porque se somos um país pobre, que tem poucos recursos para afetar a saúde, e se entramos numa lógica de país envelhecido, que também é outra das nossas panaceias, de envelhecimento demográfico, e com uma taxa elevadíssima de multimorbilidade a partir dos 65 anos, é um esforço financeiro tremendo para a sociedade no seu conjunto. Portanto, era bom que nós adotássemos o paradigma da saúde em todas as políticas, que aliás já foi subscrito em 2006 por todos os ministros da saúde da União Europeia, precisamente por causa dos estudos dos determinantes da saúde, para realmente nós conseguirmos evoluir nisso que é... Quer dizer, eu acho que toda a gente percebe a diferença entre viver com saúde ou viver com doença, não é verdade? E, portanto, se ainda por cima for viver com muitas doenças, mais complicado será. E mais pesado é para a sociedade no seu conjunto, não é? Pessoas que podiam estar ativas e que não estão. Ora bem, o medicamento, como eu disse, é importante. Portanto, a dignitude... E recuperar, doutora, peço desculpa de estar a interrompê-la. Exatamente, recuperar o princípio. Daí a necessidade, portanto, neste conjunto de fatores que são óbvios quase, portanto, vocês perceberam que haveria esta necessidade. E enquanto não é repensada a forma de comparticipação dos medicamentos, porque nós temos a tradição de definir as comparticipações com base no valor terapêutico do medicamento, mas temos que lhe acrescentar uma componente social. É evidente que devíamos ter um trabalho muito articulado com a segurança social, porque a saúde não trabalha com a pobreza, só trabalha com as consequências da pobreza. E, portanto, era preciso prevenir determinadas ocorrências, o que obviamente necessita de uma intersectorialidade muito intensa, muito estreita, muito apertada, e até equipes conjuntas para intervir no terreno em determinadas circunstâncias.
Há países, por exemplo, que põem tetos anuais para a despesa que as famílias fazem com medicamentos. Nós ainda não temos isso. Aliás, a rubrica de medicamentos é uma rubrica muito pesada no orçamento do Ministério da Saúde, mas temos que realmente fazer alguma coisa em termos da recombinação de critérios para que, até utilizando as novas tecnologias digitais, controlarmos a eventual utilização indevida de determinados benefícios para garantir que eles são realmente distribuídos de uma maneira transparente e adequada, servindo as pessoas que têm mais dificuldades. Portanto, a Dignitude o que é que faz? A Dignitude dirige-se à franja mais pobre de entre os mais pobres, mas a Dignitude também não sabe onde eles estão. E, portanto, tem uma filosofia, a meu entender, inteligente, e estou à vontade, porque, digamos, o projeto foi concebido dessa maneira, no sentido de ter parceiros locais, porque uma coisa é nós conceptualizarmos um modelo e outra coisa é esse modelo encaixar na realidade social. E a realidade social são as pessoas, onde elas estão, onde elas vivem, onde têm os seus problemas. E, portanto, quer as instituições particulares de solidariedade social, ou a Caritas, as Misericórdias, quer as autarquias locais, sejam elas câmaras municipais ou freguesias, elas estão muito junto da população e, portanto, conseguem fazer aquilo que a Dignitude centralmente não conseguiria fazer, que era identificar os mais vulneráveis, não é? E, portanto, sendo recursos finitos, muito mais numa organização privada que vive da generosidade das pessoas, não é? E dos donativos que nos fazem, é absolutamente indispensável que eles sejam aplicados onde fazem mais falta. E são os nossos parceiros que identificam para garantir essa gestão equitativa dos recursos. E, uma vez que a associação é formada por entidades promotoras, essas entidades promotoras e os associados pagam os custos de estrutura da associação e, portanto, quando nós nos dirigimos à população pedindo donativos, eles são todos alocados, não posso dizer religiosamente, porque há separação. Claro que sim, mas o principal foco é... Não, eles são alocados, para já são afetos a um fundo com auditoria autónoma. E são todos afetos aí. E esse fundo só paga as comparticipações que estão a cargo destes mais vulneráveis da nossa sociedade. Quando o projeto me foi apresentado, ainda estava em desenho, eu evidentemente troquei impressões, dei as minhas sugestões, etc. E depois, quando eu saí aliás, depois formou-se a associação e convidaram-me para integrar esta equipe inicial, porque de certa forma também tinha contribuído para a gestação do modelo e da ideia. E foi para mim uma distinção muito grande estar com o Dr. António Arnaud, fundador, com a professora Odete Ferreira, com o general Ramalhianes, com a professora Ana Paula Martins, o Dr. João Silveira, o Dr. João Cordeiro, tudo associados, fundadores, porque realmente isto é uma ação muito generosa por parte de quem percebe o impacto desta falha, né? A nível da universalidade, e que a sociedade civil, evidentemente, deve exigir do Estado políticas competentes para colmatar as insuficiências, mas enquanto isso não acontece, também não podemos fazer de conta que não acontece nada. A pior coisa que marca as sociedades contemporâneas é a indiferença, não é? Portanto, são gerações que já não viveram muitos sacrifícios, as gerações que estão na decisão, normalmente, e que, portanto, temos muito que formar os nossos quadros e os quadros futuros nesta necessidade de olhar para o lado e de perceber, como nós agora todos estamos a perceber pela pandemia, que isto é um ecossistema em que estamos todos integrados, todos necessitamos uns dos outros para que haja o equilíbrio que nos permite viver em segurança e com expectativa de futuro. Caso contrário, damos cabo de tudo, não seria possível. Doutora Maria de Lourdes focou aqui a palavra que temos estado a evitá-la, falou em pandemia também.
E este projeto, a Associação Dignitude, e este projeto especificamente de ABEM, tem ajudado milhares de cidadãos e de famílias, inclusive. Neste interregno que aqui tivemos da pandemia, se já haveria dificuldades, quer da parte das associações e destes projetos que apoiam, quer dos próprios cidadãos que têm esta carência, esta dificuldade de acesso ao medicamento, e outras coisas, como é óbvio também, mas aqui falamos deste especificamente. Que dificuldades é que julgam que podem estar, ou que estão neste momento a enfrentar, ou que podem vir a enfrentar, e se notaram de alguma forma que com a questão da pandemia se ainda houve mais procura? Portanto, qual é neste momento o ponto da situação? Ora bem, eu não consigo falar das coisas sem as enquadrar pelo seguinte: a vantagem de uma associação é a sua capacidade de adaptação às circunstâncias, com grande rapidez. E, portanto, a Dignitude já existia antes da pandemia. E já tinha uma grande dificuldade à frente, não é? Já tinha demonstrado a sua capacidade de adaptação aos problemas quando criou um fundo especial na altura dos incêndios. Não é? E nessa altura fez-se e criou-se um programa especial para as pessoas que de repente ficaram também sem nada. Da mesma forma também criou um fundo especial quando houve aquela tempestade enorme em Moçambique que destruiu coisas muito básicas e muito essenciais numa população já muito flagelada. E como é evidente, a pandemia veio mais uma vez desestruturar a sociedade. E vai trazer mais sacrifícios e, sobretudo, situações inesperadas da manhã ou do dia para a noite, não é? Do dia para a noite e da noite para o dia. Pessoas que tinham o seu trabalho, o seu emprego e que de repente ficaram completamente estruturadas. E depois, com os confinamentos, também veio a introduzir uma ruptura na possibilidade das pessoas que recebiam medicamentos hospitalares indo buscá-los às farmácias dos hospitais e que de repente ficaram sem poder sair de casa, estando em situação de grande vulnerabilidade. E portanto era preciso atuar nestas frentes. Aliás, um bocadinho antes disso ainda também se colaborou com o Ministério da Saúde para a campanha da vacinação contra a gripe, antes da pandemia, precisamente porque se previa uma elevada incidência de gripe nesse ano. Portanto, a Dignitude tem a capacidade de se ajustar aos pedidos que lhe fazem, desde que estejam dentro da sua missão estatutária e desde que estejam ao alcance das forças da Dignitude, não é? E, portanto, com a pandemia não foi diferente. Criou-se o Fundo de Emergência ABEM para a pandemia e aí estivemos nós, quer em articulação com a Operação Verde, para ajudar a chegar os medicamentos hospitalares à casa das pessoas, quer por iniciativa própria, em articulação muito estreita com os parceiros, a alterar as regras, porque, quer dizer, a Dignitude tem uma gestão muito profissional e é, aliás, por ter uma gestão muito profissional, muito competente, que tem recebido financiamentos da Portugal Inovação Social para a sua plataforma tecnológica. Portanto, é uma associação perfeitamente moderna e atualizada em relação às ferramentas que usa e que usa para o bem também, não é? Usa para o bem, não é para a instrumentalização, como muitas vezes as ferramentas tecnológicas propiciam, mas é precisamente para ajudar e para garantir que em tempo real tudo se faz adequadamente. Essa plataforma, que foi financiada pela Portugal Inovação Social de forma expressiva, permite-nos também esta maleabilidade de ação e de atuação e, portanto, nós criamos esse fundo de emergência para as pessoas nestas circunstâncias, mas nós, no rigor da gestão, nós obrigamos à avaliação, temos um código, um manual de compliance, que é um manual de transparência para todos os efeitos, que estabelece regras de comportamento para os nossos parceiros e para a Dignitude dela própria. E, portanto, é preciso avaliar se um beneficiário que entrou,
se entretanto não viu a sua situação melhorada e, portanto, pode dar lugar a outra entrada. Portanto, nós temos neste momento mais de 26 mil beneficiários ativos e muitos destes beneficiários já uns saíram, outros entraram, porque é mesmo assim, não é? Mas à medida que nós também vamos crescendo para o interior, nós já estamos em todos os distritos. É isso que eu ia perguntar para quem não conhece ou para quem não tem noção, e porque temos aqui várias pessoas que nos vão poder ver ou ouvir. Portanto, o projeto está alargado a nível nacional, inclusive ilhas também. Sim, regiões autónomas, é continente e regiões autónomas, fazemos questão disto porque Portugal é um só. Sim. E, portanto, todas as regiões têm os seus problemas, e designadamente as regiões autónomas, e não era justo que ficassem de fora deste esforço, que é um esforço nacional. E, portanto, nós estamos ainda em todos os concelhos, mas temos crescido consistentemente. Mas há um conjunto de regras que têm que ser seguidas, porque este programa é financeiramente muito exigente e, portanto, ele tem que ser gerido de uma maneira muito forte e muito competente. A diretora executiva é a doutora Maria João Toscano, que é, espero que ela não sangue comigo, mas é a generala do projeto, com uma equipe fantástica de gente muito jovem e muito motivada, muito envolvida afetivamente, que é isso que faz crescer as coisas para além daquilo que é a expressão numérica, não é? É a maneira como as pessoas estão nas coisas. E, portanto, com a pandemia criou-se esse programa que aligerou as regras de repescagem dos beneficiários e, sobretudo, como entra como beneficiário ou é aceito como beneficiário quem preenche uma determinada condição de recursos, não fazia nenhum sentido em período pandémico que eu fosse saber os rendimentos do ano anterior, porque eles já não existiam. Já não existiam, até porque houve aqui uma E, portanto, houve uma forma excepcional de aceitação de novos beneficiários de acordo com o estudo dos nossos parceiros. E, portanto, neste momento, felizmente, a pandemia abrandou, podemos entrar já numa época de funcionamento normal, velocidade de cruzeiro, sendo que o funcionamento normal já é muito alto e grande. É grande, é exigente, mas é, digamos, muito expressivo, porque as situações sociais não acabaram, os problemas sociais não acabaram. Inclusivamente, a ameaça da inflação que temos agora sobre nós com a guerra na Ucrânia e com a escalada dos preços da energia. Estamos longe de entrar. Estamos longe, e agora evidentemente que surge uma nova situação, que é a situação dos refugiados, mas que, digamos, que não é propriamente a missão da Dignitude, na medida em que são programas oficiais e programas em ligação com a União Europeia, que são extraordinariamente importantes e que, evidentemente, tudo o que se faça neste domínio tem que ser numa relação muito estreita com as entidades oficiais, até porque há financiamentos específicos para o efeito. E, portanto, digamos que a Dignitude adapta-se ao que for adequado que ela ajude, mas as ajudas são fundamentalmente para as situações de vivência aqui com extremas dificuldades. Doutora, e falou aqui nas ajudas e nos apoios também que o programa vai tendo, mas também é possível uma empresa ou um cidadão como eu poder ajudar e poder apoiar. Como é que isso pode ser feito? A nível das empresas e a nível pessoal? Nós temos, evidentemente, o nosso NIB sempre disponível e na época do ano, como aquela que agora estamos a viver durante a nossa conversa, em que já estamos todos a pensar no preenchimento do IRS, as pessoas podem destinar 0,5% do seu IRS para esta associação. Depois também temos no nosso site sempre disponível o NIB, porque em qualquer altura as pessoas que se sintam mobilizadas para este projeto é realmente muito importante. Eu que já estou na fase, como algumas pessoas dizem, na idade do comprimido, não é? Sempre que forem tomar um comprimido, lembrem-se de quem precisaria dele e não pode tomá-lo e, portanto, não pode controlar a sua saúde, não é?
porque temos também uma modalidade que é ser amigo a bem, em que as pessoas se comprometem a fazer um donativo anual, da mesma maneira que qualquer pessoa pode fazer o donativo que entender em qualquer altura do ano. E também, obviamente, fazemos um apelo ao crescimento do número de associados. Temos já bastantes centenas de associados. As farmácias, temos uma rede de farmácias a bem por todo o país, de mais de 1000 farmácias, que são todas associadas. Preciso ver que isto é um esforço realmente coletivo de quem está no terreno e percebe os problemas das pessoas que chegam a um balcão e dizem, por favor, qual é o medicamento mais importante, mais barato, porque eu não posso qual tomar é o principal todos. E o mais barato? Quando nós sabemos que são todos necessários, nós só financiamos os medicamentos prescritos, portanto, como... E se está prescrito é porque é preciso, não é? Se está prescrito por médico é porque é preciso e, portanto, a pessoa precisa dele, precisa de os tomar todos e não é fazer aquilo a que muitas vezes os nossos farmacêuticos assistiam, porque as farmácias são um bocadinho um confessionário, não é? São os farmacêuticos, eu digo os farmacêuticos, lá estamos nós outra vez, há mais farmacêuticas que farmacêuticos, mas basta haver um em milhares, que a nossa gramática passa ao plural para o masculino. Mas, portanto, é no balcão da farmácia que muitas destas situações são apanhadas e as farmácias também têm passado por imensas dificuldades e, portanto, já não podem fazer aquilo que antes faziam, que era facilitar, fiar, saber que não queriam receber aquele dinheiro, porque realmente também é a própria sustentabilidade delas que está em causa. E nós não podemos ter farmácias a fechar no interior. O doutor António Arnaud dizia, as farmácias são o braço longo do Serviço Nacional de Saúde, porque realmente têm uma capilaridade no país extraordinária. Precisamos delas e até precisávamos que elas exercessem mais funções no seguimento dos doentes crónicos, na prevenção da doença, etc., etc., porque em saúde nós temos de trabalhar em equipa e todos os recursos que existem no país devem ser potenciados. E nós muitas vezes temos mais encargos precisamente porque não fazemos essa engenharia de agregação e estamos sempre a pensar em engenharia de separação, que é uma coisa insuportável, porque aqui nós não queremos protagonismos, nós queremos e devemos todos fazer aquilo que é necessário para que Portugal seja um país mais desenvolvido. Isso é trabalharmos todos em conjunto, chama-se inteligência colaborativa. O que me permite a mim dizer que o não trabalharmos todos em conjunto é estupidez descolaborativa, que tem resultados negativos extremos, claro, como nós vemos muitas vezes no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, temos que nos articular, temos que nos conjugar, temos que utilizar sem preconceitos e com total transparência, porque essas são as regras do jogo numa democracia, não é? Com total transparência, retirando de cada um aquilo que de melhor tem para colocar nesta ação coletiva, que é o de desenvolver o potencial de saúde de cada um de nós. E a saúde é o nosso bem mais precioso, sem ele não existe mais nada, não é? Capacidade para aprender, capacidade para trabalhar, capacidade para ajudar, capacidade para realmente sermos até ao fim cidadãos que mantêm a sua dignidade, como é seu atributo, e um atributo que ninguém tem o direito de tirar, porque não foi dado por ninguém, como dizia a Hannah Arendt, não é? Portanto, quer dizer, isto é simples, é muito simples para quem quiser realmente pensar um bocadinho, não é? Estamos quase a terminar a nossa conversa, podíamos estar aqui tempos infinitos, com certeza, a falar sobre este tema e sobre tantos outros que a doutora Maria de Belém nos sabe tão bem também contar e falar. Deixava-lhe uma pergunta final, quase que pessoal, e aqui uma mensagem também para este programa, a bem. No final destes anos e ao final do dia, o que é que fica, que sentimento é que fica quando se participa num projeto como este, a bem? Fica a sensação de que o projeto ABEM é bom e que, sobretudo, há um antes e um depois, não é? Como eu disse, a Associação Dignitude não recebe pedidos diretamente, eles têm que vir sempre através dos nossos parceiros.
que aliás são eles que inscrevem as pessoas, porque têm acesso a uma área específica da nossa plataforma. Mas aquilo que nós temos sentido dos testemunhos que nos dão é precisamente isso. As pessoas reganharam a sua autoestima, a sua dignidade, deixaram de ter um problema muito pesado e insolúvel com os recursos dessas pessoas para resolver, não é? E, portanto, digamos que o programa Bem é bom, há um antes e há um depois, e que para que esse depois seja cada vez melhor, nós precisamos sempre de estar a pedir às pessoas que pensem nos seus semelhantes que não tiveram a mesma sorte na vida e para os quais coisas tão básicas como esta não estão acessíveis. E, portanto, eu acho que se cada um de nós dispensar, como nós pedimos nas campanhas do Dê-Troco, ou como nas campanhas que vamos prometer donativos às pessoas, que isso é muito importante, porque do pouco se faz muito, não é? Do pouco se faz muito. E um bocadinho, nesta época de tantos sacrifícios para toda a gente, há sempre um bocadinho mais que nós podemos fazer. E eu acho que há sempre um retorno quando nós fazemos algo que é bom para os outros, que é uma satisfação pessoal, não é? Pessoal. Hoje fiz alguma coisa de bem. E fiz uma coisa de bem que se justifica, que é positiva não só para a pessoa que vai beneficiar dela, mas positiva para a comunidade no seu conjunto. Eu penso que este apelo é um apelo importante, porque nós precisamos realmente de lutar contra uma sociedade que apenas vê no consumo o seu prazer, o seu bem-estar, quando nós temos cada vez mais estudos que demonstram que essa satisfação imediata cessa muito rapidamente, ao passo que a satisfação de um ato de solidariedade é permanente. E, portanto, para além de tudo aquilo que tem que mudar, porque os modelos de crescimento económico são predadores de recursos de todos e que são capturados apenas por alguns, têm levado a sociedades desiguais como nunca aconteceu, em que muito poucos detêm a grande e a expressiva maioria dos recursos que são de todos, e com isto pondo em causa a nossa sobrevivência coletiva, porque se hoje nós temos uma crise de emergência global, é a crise climática e, portanto, tudo isto está interligado. Portanto, fazer bem faz bem. E este programa, bem, Rede Solidária do Medicamento, merece a atenção das pessoas porque realmente faz bem. Faz bem. Doutora Marilene, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também. E eu despeço-me também, agradeço ainda a todos os que estiveram desse lado a ouvir-nos. Relembro que se quiserem ter mais informação sobre se este projeto ABEM, o programa ABEM, podem fazê-lo através de um donativo por o MBWay 932 440 068 ou então ainda através de outras modalidades que podem ver no site abem.pt. Juntos fazemos chegar a saúde a quem mais precisa. Eu sou Ana Branquinho, em Conversas ABEM. Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, pelo Programa Operacional Regional de Lisboa, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.